Olá, nós vamos iniciar a apostila do segundo bimestre de História. O tempo que passa. Será que podemos parar o tempo? Neste capítulo você vai estudar a passagem do tempo e as transformações que aconteceram e acontecem na vida em nosso entorno. Então, antes de começar, você vai ver a realidade aumentada aqui, tá bom? Que fala sobre o tempo, os acontecimentos, ok? Depois que você ver a realidade aumentada, você vai lá para a página 4, diga aí. O escritor brasileiro Vinícius de Moraes fez um poema sobre a passagem do tempo. Para conhecer esse tempo, acompanhe a leitura com o professor. O relógio. Passa o tempo tic-tac, tic-tac passa a hora. Chega logo o tic-tac, tic-tac vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, circule a palavra que mais se repete no poema. Então, qual é a palavra que mais se repete no poema? É a palavra tic-tac. Então, onde vai escrito? 2. Você vai seguir a numeração, os pontos conforme a sequência numérica e descubra que objeto é esse do poema de Vinícius de Moraes. Que objeto que vai se formar aí? Vai se formar um relógio. Quando terminar essa página, você vai na realidade aumentada aqui no RA, que também tem, tá bom? Para você se divertir. E depois lá na página 5, o tempo é em partes. O tempo não para. Muitas vezes não percebemos a passagem do tempo. Mas assim podemos verificar que o tempo passa de muitas maneiras. Por exemplo, nas mudanças que acontecem em nosso corpo quando crescemos. Meu dente de leite caiu, mas logo verei um novo dente surgir. Na marcação de datas e de horas para a organização da rotina. Tem um horário do dia para fazer a lição de casa e outro horário para brincar. No momento que recordamos o acontecimento do passado. Ontem inventamos uma nova brincadeira no recreio. Foi muito divertido. Então, o tempo é dividido em partes. Então, tem as mudanças que acontecem no nosso corpo, não é? Então, você cresce, o que mais? Troca os dentes, muda o número do calçado, porque o pé cresce. E também a marcação de datas e horários. Você tem um tempo para brincar. As datas de aniversário, por exemplo, como a gente comemora aniversário por datas. Uma organização da rotina, você tem hora para ir para a escola, o horário que você fica na escola, você pode ir qualquer determinado horário? Não, então você tem uma sequência de horários. O momento em que recordamos o acontecimento do passado, quando você lembra de algo que já aconteceu com você. Conforme mostrado, existem diversas maneiras de perceber a passagem do tempo, tá bom? De qual acontecimento do passado você se lembra? Qual acontecimento do passado que você se lembra? O que já aconteceu com você que você se lembra? Você se recorda do quê? Do seu aniversário? Você se recorda de quando você falou a primeira palavrinha? Quando aprendeu a engatinhar ou não? Lá na página 6, para organizar nossas lembranças e atividades, normalmente separamos os acontecimentos de antes e depois. Essa organização dos acontecimentos é chamada de sequência. O antes e depois. Para entender a sequência de acontecimentos que já passaram e aqueles que ainda vão acontecer, veja os exemplos a seguir. Antes de estudar, apontei o lápis, certo? Então, antes de estudar, ela apontou o lápis. E depois ela está estudando. Depois de escovar os dentes, fui para a escola. Então, antes ele escovou os dentes. Lá na página 6, para organizar nossas lembranças e atividades, normalmente separamos os acontecimentos de antes e depois. Essa organização dos acontecimentos é chamada de sequência.
o antes e depois. Para entender a sequência de acontecimentos que já passaram e aqueles que ainda vão acontecer, veja os exemplos a seguir. Antes de estudar, apontei o lápis, certo? Então, antes de estudar, ela apontou o lápis. E depois ela está estudando. Depois de escovar os dentes, fui para a escola. Então, antes ele escovou os dentes, depois foi para a escola. Em nossa história de vida, na história de nossos familiares e também na vida dos colegas, muitos acontecimentos já passaram e vários outros ainda vão acontecer. Então, aqui tem o iCloud para você poder escanear, tá bom? Vocês vão fazer, então, a página 7. Da lateral desta página, recorte as ilustrações de situações. Organize as imagens no quadro a seguir. Então, vocês vão ver o que o antes e o depois, o almoço, da atividade física, da escola e dormir, tá bom? Então, aqui tá as imagens, vocês vão recortar e colar. Ok? Então, essa é a